Olá! Uma das polêmicas interessantes envolvendo a educação, envolvendo a cultura política e até o movimento ambiental brasileiro se deu no último dia 28 de março em São Paulo, capital. Mais especificamente, ela se deu na Escola de Educação Básica Avenues, que é uma escola para a elite paulistana e para a elite brasileira. Uma escola que tem sede em Nova York e que oferece uma proposta bastante diferenciada de ensino. Assim como oferece também mensalidades bastante diferenciadas. São R$ 12.000 de mensalidades para que cada aluno, para que cada aluna possam estudar todo mês lá na Avenues. Como parte da sua tentativa de diversificar o currículo e de propor uma reflexão que mude a mentalidade dos alunos, a Avenues tem levado alguns palestrantes brasileiros que são relevantes para discutir temas atuais. No último dia 28, foi convidada pelo professor Messias Basques, que é um dos docentes da escola, a índia Sônia Guajajara, que é também militante da causa indígena, militante ambiental e é ligada ao PSOL. Ela fez a sua palestra, cujo título tratava da identidade de gênero e da igualdade de gênero, e durante a palestra foi inevitável que algumas questões ligadas ao seu trabalho aparecessem, inclusive questões relacionadas a agrotóxicos e questões relacionadas à demarcação de terras indígenas e à reforma agrária. Num dado momento, Sônia Guajajara, segundo a mídia divulgou, teria afirmado que a reforma agrária, a seu ver, seria uma forma de promover a democratização das terras no Brasil. No momento adequado para que os estudantes pudessem formular perguntas, um dos alunos do ensino médio, que é o Vitório Furlan, que tem 18 anos, que é maior, que aceitou divulgar o seu nome e já concedeu várias entrevistas à mídia. Esse estudante, ele interpela a palestrante, diz a ela que ele não concordava com a afirmação de que a reforma agrária fosse, como ela disse, uma forma de promover a democratização no Brasil das terras. Afinal de contas, segundo ele, democracia é um regime político. E a reforma agrária, como a palestrante havia proposto, ou como ele entendeu que ela propôs, seria algo que violaria a propriedade privada, que também está garantida na Constituição, a mesma Constituição que fala do regime democrático. O que ocorre é que nós nem sabemos qual foi a resposta da palestrante Sônia Guajajara, porque antes de ela responder, o professor da escola Avenues, que a convidou, que é o professor Messias Basques, interpelou o estudante Vitório Furlan e disse a ele que entendia ser descabida aquela pergunta e que ele o respeitasse como professor. Afinal de contas, ele, professor, é um doutor em antropologia, com pós-graduação em Harvard, e o que ele diz a respeito de agrotóxicos, o que ele diz a respeito de reforma agrária, e aquilo que dizia também a palestrante convidada por ele, eram ciência e não opiniões. E que o estudante, se quisesse debater com ele, precisaria primeiro ter pós-graduação, precisaria primeiro mostrar os seus títulos para depois contestar aquilo que a palestrante e ele, professor, haviam colocado. Não é preciso dizer que esse foi um prato cheio para amplas polêmicas que estão repercutindo desde 28 de março nas redes sociais e na mídia brasileira. Como eu disse, o estudante já concedeu entrevistas, o seu áudio, o áudio que registra na íntegra, o que ele perguntou e a resposta do professor também já estão circulando e há uma série de pessoas tecendo comentários, inclusive críticas. As críticas vêm basicamente de dois lados. Nós podemos dizer que à direita existem críticas ao fato de a escola, que é uma escola da classe média alta e da classe alta, convidar palestrantes que são progressistas e até de esquerda radical, como Sônia Guajajara. E à esquerda existem críticas feitas àquilo que seria a postura do estudante, uma postura conservadora, uma postura de direita e uma postura que seria a dele e também, é claro, a dos seus pais, a da sua família e ao do segmento que ele pertence. Essas críticas, acredito eu, merecem um comentário porque o assunto é por si mesmo muito interessante. Para começo de conversa, eu penso que há um grande equívoco da parte das pessoas que acusam a escola Avenues de ser incoerente, porque é uma escola para a classe média ou para a classe alta que leva palestrantes de esquerda. Isso é completamente equivocado. O inverso é que deveria se verificar. Seria preciso, a meu ver, elogiar a escola. Afinal de contas, o que ela está fazendo é com que estudantes que vivem na bolha da classe média e da classe alta possam ouvir pessoas que têm outro ponto de vista. O pensamento crítico, do qual tanto se fala em história e em ciências humanas, e do qual tanto se fala na educação por inteiro, é um pensamento que só se forma quando nós tentamos ir além da bolha. Ora, esse diálogo é importantíssimo. Então, de fato, o professor Messias Basques, o mesmo professor que interpelou o aluno e do qual partiu a iniciativa do convite, a Sônia Guajajara, a meu ver, agiu corretamente, agiu como educador. Assim como a escola faz algo muito interessante ao abrir suas portas, que tem lá dentro
pessoas de classe média alta e de classe alta, para ouvir aquilo que tem a dizer os militantes de esquerda. É assim que se faz educação. O Brasil precisa efetivamente de que as diferentes bolhas conversem. Afinal de contas, nós temos aí algo importante. O mesmo país cuja Constituição garante o direito dos indígenas, garante o direito às terras indígenas e a proteção da natureza, também fala que o agronegócio precisa existir. Afinal de contas, é o agronegócio em boa medida que nos alimenta. Não são só pequenos agricultores familiares que produzem aquilo que nós comemos no almoço e no jantar. Num país em que é preciso compatibilizar o interesse dos indígenas, o interesse das terras indígenas, o interesse do ambientalismo com o agronegócio que produz comida e que, portanto, ajuda a assegurar, a garantir a nossa segurança alimentar, num país como esse, o mínimo que se tem que fazer é um diálogo entre diferentes segmentos envolvidos no processo político, no processo ambiental, no processo de produção do agronegócio. Portanto, o professor acertou e a escola também, mas o professor errou bastante, a meu ver, e seria preciso apontar isso na medida em que ele interpela o aluno e impede o aluno de colocar a sua opinião. Porque, ao fazê-lo, o que ele fez não foi apenas dizer que o aluno foi desrespeitoso, o que, aliás, não me pareceu em momento algum que tenha se verificado. O áudio, como eu disse, do que disse o garoto está disponível e eu não vi ali nenhuma espécie de manifestação desrespeitosa. É a pergunta de um garoto inteligente que não concorda do ponto de vista da ideologia com a ideologia da palestrante e que quis colocar as suas discordâncias naquilo que é um debate legítimo e, como disse, necessário. Mas o professor não. O professor, pelo áudio que também está disponível, o que faz é, lamentavelmente, impedir o debate. Ele se comporta como alguém que acha que a educação não pode ser feita pelo debate. Mas como é que alguém se diz progressista e como é que alguém convida um palestrante progressista como a Sônia Guajajara e propõe um modelo de palestra que, no fundo, é uma conversa em que se só pode concordar com o palestrante, em que não se pode discordar dele? Que tipo de educação é essa? Isso é um contrassenso da parte do professor Messias que foi apontado pela mídia muito corretamente. Mas também há um contrassenso quando alguém que se apresenta como doutor em antropologia, uma ciência que valoriza a diversidade cultural e, portanto, a diversidade de perspectivas e pontos de vista, quando alguém diz que a única coisa que interessa é o ponto de vista da palestrante. Não se pode fazer antropologia a sério assim e não se pode fazer educação sem que haja a possibilidade de debate. Portanto, se aprende muito com o caso da Escola Avenues, lá de São Paulo, uma escola de ricos que convida palestrantes de esquerda, e isso é interessante, mas que impede alunos, pelo menos através do seu professor, através daquela manifestação, de fazer aquilo que eles deveriam fazer, que é participar de um debate. Nós sabemos que a escola se manifestou, disse que o aluno teria sido desrespeitoso na sua manifestação, o que eu sinceramente não vi. E disse que o professor teria também respondido de maneira inapropriada. Eu também não vi esse caráter inapropriado. Eu vi um caráter autoritário de um docente que não aceita que o ponto de vista que ele defende seja contestado, que não aceita conversar e que, portanto, a meu ver, está adotando, está colocando em prática uma didática e uma pedagogia que são, no mínimo, da Idade Média. Aprende-se muito, repito, com o caso da Escola Avenues, mas se aprende, sobretudo, que educação é feita de conversa. Educação é feita de questionamento, não é feita de imposições, venham elas da esquerda ou da direita.